A história de Gideão, relatada no livro de Juízes, é um poderoso testemunho de como Deus pode usar até mesmo os mais improváveis para realizar grandes obras. Nascido em uma época de opressão, com Israel sofrendo nas mãos dos midianitas. Apesar de suas dúvidas e inseguranças, ele foi escolhido para libertar Israel. Com apenas 300 homens, Gideão derrotou um exército imenso, provando que a verdadeira força vem de Deus. Sua jornada é marcada pela fé e a importância de confiar plenamente no Senhor, mesmo em meio à dúvida e fraqueza. Cresci em tempos sombrios, em que o povo de Israel estava mergulhado em desespero e aflição. Opressos pelos midianitas, vivíamos em constante medo, com a certeza de que nossas colheitas, nosso sustento e até mesmo nossa dignidade seriam destruídos. A vida havia se tornado um ciclo de trabalho árduo, seguido de saques implacáveis, enquanto hordas de inimigos surgiam como enxames de gafanhotos. Tudo isso era consequência direta dos nossos próprios pecados, nossa desobediência a Deus e da idolatria que invadiu a terra. Por 7 longos anos, os midianitas nos dominaram com força brutal, saqueando nossas terras, destruindo o que plantávamos e nos forçando a fugir para as montanhas, cavando abrigos nas cavernas para sobreviver. Essa era a realidade que nos cercava. O terror dos camelos e guerreiros midianitas não era apenas uma lembrança distante, era uma ameaça constante. Sentíamos que Deus havia nos abandonado, deixando-nos às mãos de nossos inimigos. O silêncio de Deus era tão profundo quanto a nossa dor. A culpa da desobediência era nosso pecado que nos havia levado a essa situação. Nossos próprios atos nos condenaram. Havíamos nos voltado para Baal e Aserá, ignorando a lei de Deus, e agora estávamos colhendo o fruto amargo de nossa idolatria. Isso me fazia refletir sobre o quanto o pecado destrói não apenas a nossa alma, mas também as nossas conquistas, nossa vida material. Quantos homens perderam tudo o que tinham por não abandonarem seus pecados? Esse era o ciclo de Israel, e eu sabia que o mesmo poderia acontecer com qualquer um de nós. Em meio ao caos, meu povo clamou ao Senhor por ajuda, e Ele nos enviou um profeta. Esse homem nos lembrou das grandes obras de Deus no passado, como Ele nos tirou da escravidão no Egito e nos deu a terra prometida. Mas também nos confrontou com a verdade amarga. Nós o abandonamos. Ao longo dos anos, Israel se afastou cada vez mais do Senhor, e agora, finalmente, estávamos pagando o preço. Nosso clamor por ajuda foi atendido, mas não da forma que esperávamos. Antes da libertação, precisávamos reconhecer nossa desobediência e lembrar quem era o verdadeiro Deus. Enquanto isso, eu, Gideão, estava longe de ser alguém que imaginasse receber um chamado divino. Eu me via como o menor da minha família, que por sua vez, era o menor clã de Manassés. Estava malhando trigo escondido em um lagar, temendo os midianitas, quando um homem misterioso apareceu diante de mim. Ele me saudou de uma maneira que nunca esperei ouvir. O Senhor está contigo, homem valente. Essas palavras me soaram tão estranhas. Eu, um homem valente? Naquele momento, eu não sentia a presença de Deus, e muito menos me considerava valente. O medo me dominava, assim como a todo o povo de Israel. Então, respondi ao homem: se o Senhor está conosco, por que tudo isso nos aconteceu? Onde estão os milagres que ouvimos de nossos pais, como a libertação do Egito? Agora, Deus nos abandonou. Aquela pergunta vinha do mais profundo do meu coração. Eu conhecia as histórias antigas de libertação, os grandes milagres que Deus havia feito no passado, mas por que ele parecia tão distante agora? O que eu não conseguia ver era que Deus não nos havia abandonado. Nós o havíamos deixado. Estávamos cegos para o fato de que nossas escolhas nos trouxeram a esse ponto. Mas o homem, que logo percebi ser um anjo do Senhor, não respondeu diretamente às minhas dúvidas. Em vez disso, ele disse algo ainda mais surpreendente. Vá com a força que você tem e resgate Israel dos midianitas. Eu estou enviando você. Naquele momento, eu fiquei em choque. Como eu, Gideão, o menor de todos, poderia realizar tal façanha? Mas o anjo me deu uma promessa. Eu estarei com você, e você destruirá os midianitas como se fossem um só homem. Aquelas palavras acenderam algo em meu coração, mas ainda havia muito medo e insegurança em mim. Como eu poderia ser o escolhido? Por que eu? Com tantos homens mais capazes, mais fortes, por que Deus havia me chamado? Ainda em dúvida, pedi um sinal. Preparei uma oferta e coloquei-a sobre uma rocha. Então, o anjo tocou a oferta com seu cajado, e um fogo saiu da rocha, consumindo tudo.
Aquele era o sinal que eu precisava para acreditar que era, de fato, Deus quem me enviava. Mesmo assim, a dúvida continuava a rondar minha mente. Será que eu poderia liderar Israel? A missão de destruir o altar de Baal. O primeiro desafio que Deus me deu foi derrubar o altar de Baal que meu pai e o povo da cidade haviam construído. Sabia que isso traria repercussões, mas era o primeiro passo para livrar Israel da idolatria que tanto nos afligia. Durante a noite, junto com 10 servos, derrubei o altar e cortei o poste de Azerá. Na manhã seguinte, a cidade estava furiosa. Eles queriam me matar, mas meu pai interveio, dizendo: se Baal é Deus, que ele lute por si mesmo. Com essas palavras, fui poupado. Mas o povo começou a me chamar de Jerubaal, aquele que luta contra Baal. O peso desse nome me acompanhou enquanto o exército de Midian, junto com seus aliados, formava uma coalizão contra Israel. Eles estavam se preparando para nos destruir de uma vez por todas, mas eu sabia que Deus estava comigo. Toquei a trombeta e reuni um exército de 32 homens. No entanto, Deus me disse que o exército era grande demais. Ele não queria que Israel se gabasse da vitória, atribuindo-a à sua própria força. Assim, 22.000 homens com medo voltaram para casa. Restaram 10.000, mas Deus ainda disse que eram muitos. Levando os homens até a água, Deus os testou de uma forma curiosa. Aqueles que bebiam a água com as mãos, mantendo os olhos atentos, foram escolhidos. Apenas 300 homens passaram no teste. Com esses 300, Deus me disse que daria a vitória sobre Midian. Eu estava aterrorizado, mas sabia que o Senhor estava no controle. A batalha decisiva. Naquela noite, Deus me ordenou que descesse ao acampamento midianita. Se eu ainda estivesse com medo, deveria levar meu servo, Purá, comigo. Eu estava com medo, então fui com Purá. Enquanto caminhávamos pelo acampamento, ouvimos um soldado midianita contar um sonho em que um pão de cevada rolava e destruía uma tenda. Seu companheiro interpretou o sonho como um sinal de que Deus havia entregado Midian nas mãos de Gideão. Isso foi o que eu precisava ouvir. A confirmação de que até os inimigos estavam aterrorizados me deu a coragem que faltava. Voltei e organizei os 300 homens em 3 grupos. Dei a cada um uma trombeta, um jarro de barro e uma tocha. À meia-noite, cercamos o acampamento inimigo. Quando toquei a trombeta, todos os outros fizeram o mesmo. Quebramos os jarros, revelando as tochas e os midianitas. Em pânico, começaram a lutar entre si. Deus havia nos dado uma vitória milagrosa. Era uma vitória que ninguém, além de Deus, poderia realizar. Após a vitória, mesmo após a batalha, o desafio continuava. O povo queria que eu me tornasse rei, mas recusei, dizendo: o Senhor é o nosso governante. No entanto, cometi um erro. Fiz um éfode de ouro como lembrança da vitória, mas isso se tornou uma armadilha. O povo começou a adorar o éfode, desviando-se novamente para a idolatria. Isso me trouxe grande tristeza. Mesmo quando pensamos que estamos fazendo algo bom, se nos afastamos um pouco da palavra de Deus, caímos em confusão. Reflexão final. Minha história não é apenas sobre vitórias, mas também sobre dúvidas, falhas e aprendizado. Deus me chamou quando eu era o menor de todos e me mostrou que a verdadeira força não vem de nós, mas dele. Aprendi que, apesar de nossos medos e inseguranças, Deus é capaz de fazer grandes coisas através de nós, se confiarmos nele. A minha jornada foi de dúvida à fé, de fraqueza à força, mas acima de tudo foi uma caminhada com Deus. Se inscreva no canal, deixa seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos e sua igreja. Isso ajuda muito a nós chegarmos em mais pessoal. Amém.